Leis ponderais se refere principalmente, tá? Porque os cientistas, eles trabalhavam juntos e eram vários em diferentes partes do mundo, né, gente? Mas o Lavoisier e o Proust são os que a gente mais fala nas leis ponderais sucintamente, que é o que a gente tem que ser rapidinho aqui, tá? Não que outros não estejam envolvidos. E o que o Lavoisier falou? Nos vários experimentos que eles faziam, porque antigamente eles não tinham, como a gente sempre comenta aqui, né? Os equipamentos de altíssima precisão que hoje tem. Antigamente, eles faziam tudo assim, gente, com baseado em cálculos, em observação, né? E o que acontecia? Vocês sabem, até hoje acontece quando, por exemplo, a evaporação. Por que as coisas evaporam? Hoje a gente sabe. A gente sabe, por exemplo, as propriedades da água, que ela vai evaporar, o vento vai ajudar quando as roupas secam, por exemplo, né? A gente sabe que tem toda uma ação física ali, né? As propriedades também da água e tal. Porém, antigamente eles não sabiam. Então, por exemplo, por que alguma coisa tinha diminuído de volume se nada, né, interferiu ali humanamente? Eles não tinham como explicar, eles tiveram que, e até descobrir. Tanto é que no princípio, quando eles viam fumacinha sair das coisas, os alquimistas, que a gente chama, que na verdade eram os curiosos, porque nem tanto estudo eles tinham, mas eles tinham capacidade e inteligência e foram indo, né? Então, a química, antigamente, ela era muito misturada também com religião, sabe? Porque eles achavam que eram espíritos que estavam saindo dali, porque como, né? Ou quem é que tirou? Ou quando criava bichinho lá numa coisa que apodrecia, o que houve ali, como que aqueles bichinhos foram parar ali, né? Então não sabiam, né? Tudo era novo, né? As coisas não nasceram prontas. Quando a gente recebe aqui, quando a gente consegue estudar o que a gente está vendo, a gente já praticamente recebe pronto, né? A gente não teve aquele trabalhão. Mas o que o Lavoisier, nos seus experimentos, ele percebeu? Que quando ele iria avaliar alguma coisa, esse sistema onde ele estava trabalhando, ou seja, fosse, digamos que um copo, um becker, que a gente chama, né, aqueles copinhos, naquela época também os equipamentos eram precários, imagina, né? Aí o que acontecia? Ele descobriu, ele viu que não dava para trabalhar com um recipiente aberto, porque ali fugia, seja espírito que tirasse, como os alquimistas, alguns tinham mais a tendência para a parte religiosa, e não que os religiosos sempre estejam errados ou coisa assim, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que é por não saber, então, né, quem é que tirou aquilo dali? Se foi colocado antes ali, como é que aquilo foi transformado, como é que, né, aconteceram. Então, ele acabou descobrindo, não, vai ter que estar fechado, que daí ninguém mexe, digamos, né? E realmente, a partir daí, apenas dessa prática de fechar, ele falou então da conservação das massas. Ela pode até se transformar, mas ela não vai diminuir nem aumentar, entenderam? Se tiver fechado o recipiente. Então, aqui tem dos primeiros exemplos, né, que a gente tem sobre isso, tá, pessoal? Então, eu vou já falar aqui para vocês, deixa eu colocar embaixo, vamos ver se a gente vai conseguir ver os dois, vai. Eu vou colocar já para vocês aqui, ó, carbono, quem tem caneta aí já vai pegando, tá? Já vai fazendo também. Carbono, gente, tá lá, ó, carbono, mais oxigênio, né? Oxigênio. O que acontece em relação ao carbono e oxigênio? Nesse exemplo aqui, gente, tá falando que são 3 gramas de carbono, e aqui 8 e aqui 11. Tá, mas da onde que surgiram esses valores, né? Porque conservou a massa. O que quer dizer conservou a massa aqui? Você sabe que numa reação, numa equação química, que é quando eu tenho algo mais outra coisa, uma seta e dá ou um só produto final, que são os produtos, né? Então, é reagente antes da seta e produto depois da seta, né? O que ele quis dizer com a lei da conservação das massas, gente? Que tudo que eu tenho no reagente, que é antes da minha setinha aqui, ó, eu vou ter no produto igualmente, tá? Ou seja, se eu tenho 3 mais 8 aqui,
Lá no produto, se o recipiente está fechado, vai ter que dar o 3 mais 8, que é igual a 11, mesmo que tendo sido transformado em outra coisa, porque antes eu tinha só carbono e só oxigênio. Mas aqui agora, ele formou uma só coisa, podia ser duas ou mais coisas formadas, tá, gente? Vocês sabem, uma equação, ela pode formar duas ou mais coisas, e o que importa é que tudo que eu tenho no reagente, eu tenho que ter no produto, quando eu somar, tá? Se eu, por exemplo, tivesse X mais Y aqui no produto, eu iria somar, iria dar o 11 também, tá? Claro que daí não iria dar 11 só em um, né? E o que acontece? Quando evapora, que no caso, aí vai desconsiderar o fechado, mas vai considerar a conservação. Então, eles colocam uma setinha para cima, gente, que essa setinha vai dizer, ó, não tá ali na massa principal que sobrou, que ficou na reação, mas evaporou tanto. Então, sempre que vocês verem numa equação uma setinha, é porque aquilo foi volatilizou, tá? Evaporou. Tudo bem? Então, aqui, ó, por que eu estou fazendo, pessoal, o carbono mais oxigênio aqui? Porque isso parte também do princípio da massa da tabela periódica. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar essa setinha para poder ser bem fiel. Olha só. E já vou explicando para vocês aos pouquinhos aqui, trazendo o ajuste de equações, tá? Aqui foi uma quantidade definida, tá? Uma quantidade definida, podia ser outra, podia, mas essa outra, para estar correta, tem que ser, tudo que está no reagente tem que somar e dar no produto também, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu quero mostrar o padrão. O padrão. Como assim o padrão, prof? Se vocês têm uma receita de bolo, por exemplo, tá? Foram na casa de uma amiga lá, de um amigo, comeram um bolo, disse, eu quero essa receita, muito gostoso esse bolo. Aí o que acontece? A pessoa vai dar a receita para vocês, mas vocês vão, as pessoas da casa de vocês que vão comer, é a metade do que estava lá na reunião que vocês foram. Então o que vocês vão fazer? Não, mas vamos repartir pela metade. Então o que eu quero dizer com isso? Quando tu tem um padrão, partindo daquele padrão, tu pode dobrar a receita, tu pode repartir pela metade, um quarto, um meio, um décimo, qualquer coisa que tu quiser fazer, mas daí vai entrar outra lei, que é a lei de Proust. Proust, não lembra a proporção? Proust é o nome do cientista, mas o Proust, ele trouxe a lei das proporções constantes. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho que manter a proporção. Bom, se eu repartir a minha receita lá do bolo pela metade, o leite, eu vou ter que também repartir pela metade o óleo, eu também vou ter que repartir pela metade o açúcar, e assim eu vou ter que manter a mesma proporção em todos os meus ingredientes, bem como se eu dobrar, triplicar, quadruplicar, todos os ingredientes têm que ser igualmente multiplicados pelo mesmo valor que eu decidi aumentar a receita, tá? Então, nós vamos imaginar, se vocês têm alguma dificuldade, de repente, de entender, sempre alinham uma receita ou uma equação química. Isso aqui, por exemplo, ó, foi uma receita, mas essa receita não foi uma receita padrão. Eu vou mostrar para vocês o que é a receita padrão, ou seja, a equação padrão aqui, tá? Ele não está dizendo, pessoal, que é o carbono mais o oxigênio dando o gás carbônico. E quem é o gás carbônico? O CO2, né? Todos sabem que o gás carbônico é o CO2. Só que, observem, não só em termos numéricos, na soma dos reagentes, que é o que está antes da seta, tem que ser igual ao produto, quanto também todos os elementos que eu tenho no meu reagente, eu tenho que ter no produto, tá? Também numericamente igual. E observem isso aqui que nós vamos em seguida fazer, que é o ajuste de equações. Muitos de vocês com certeza já viram. O que a gente observa aqui, ó, pessoal? Deixa eu baixar um pouquinho para nós ver lá em cima, ó. Era gás carbônico mais oxigênio dando CO2, fizemos tudo tranquilo. Mas observem aqui, se eu somar da tabela periódica 12, que é o carbono, né? A massa do carbono. Olhem lá, pessoal. Vão indo olhar, porque daí vocês não
ficam com dúvidas de onde saiu. 12, mais, olhar na tabela periódica, o oxigênio é 16, tá? Aí, o que vai acontecer aqui? Tu vai colocar a setinha de novo e vai dar quanto do CO2, gente? Façam aí, 16 do oxigênio vezes 2, 32, mais o 12 do carbono vai dar 44, não é? 44. Tenho minimizado ali por causa da que eu coloquei o subíndice, né? Bom, aí o que acontece, gente? Somem isso aqui, 16 mais 12, 28. Prof, mas então tu errou. Tu errou porque não tem, tu não disse antes que tinha que dar a mesma coisa? Tinha que e vai dar. Só que por isso que a gente está estudando. Quando tu vê alguma coisa desse tipo, o que tu vai fazer? O ajuste de equações. E assim, ó, gente, sempre um número grandão que eu botar na frente aqui, digamos que eu botasse 5 na frente do carbono. Na frente é grande o número, é do tamanho do carbono. Agora, se eu colocar aqui à esquerda, como está o 2 do O, eu vou colocar subíndice. Então, o número grande da frente da molécula ou do átomo é índice, que a gente chama, e o número pequeno à esquerda é subíndice, tá? Eu jamais vou poder, no ajuste da minha equação, mexer no subíndice. Nunca. Mas no índice eu posso, tá? Então, quando eu ver assim, pô, carbono tem 1 antes da seta, carbono tem 1 depois da seta, porém, oxigênio tem 1 antes da seta e tem 2, porque o 2 é só do oxigênio, né? Tem 2 depois da seta. Então, o que eu vou fazer em relação a isso? Eu vou ajustar. Tá? Então, eu já vou pegar, mas como é, professora? Como é que tu vai ajustar? Eu vou ajustar de maneira que fique o mesmo número de depois da seta. Eu tenho que pensar nesse sentido. Que número, gente, que eu ajustando, eu vou ter que botar na frente para ficar igual ao que tem depois da seta? 2, né? Ajuste de equações. Agora sim ficou igual. Se agora sim ficou igual, sim. Só que o que eu vou ter que fazer aqui embaixo, pessoal? No 16. Não é agora só mais um 16. Eu fui lá e fiz o ajuste. Então, agora são 16 vezes 2, tá? Opa, botei a seta. Achei que eu tinha copiado o 2. Que é isso que eu falei já para vocês numa outra aula. Ah, bom. Deixa eu botar o 2 que vai ser melhor. 2 vezes aqui, tá, gente? Botar o ponto para não ficar... Você sabe que o pontinho quer dizer vezes, né? Quem preferir botar o X aí, põe, tá? Agora, nós vamos ver se isso tá certo mesmo, tá bem? 16 vezes 2 é 32. Mais 12, 44. Viram que fecha o pastel daí? Por isso que agora vai ter que entrar o ajuste de equações. E por isso que agora, tudo que era padrão lá na nossa linha da regra de 3, volume molar, molécula, o átomo, que se refere ao 6 vezes 10 na 23, mol e massa molecular ou atômica, esses 4 itens que eu dizia para vocês ali que eram o padrão. Sim, continuam sendo o padrão. Só que agora, quando tu olhar para uma equação, deixa eu ver se não tem alguém querendo entrar, gente, só um pouquinho. Tem um barulhinho. Não. Qualquer coisa, vocês me avisem aí, gente. Sora, Oi? e tipo assim, como tu falou, tem o subíndice que é debaixo dali, e o índice, como é que tu calcula quando tem o índice? O índice é esse 2 aqui que tu coloca. Tu vê, como eu te disse, ó, que número que eu vou ter. O carbono já estava ajustado, né? Tinha 1 antes da seta e 1 depois da seta. Aí tu viu que o oxigênio tinha 2 depois da seta, mas 1 depois, antes da seta. Então daí tu fica imaginando, tu fica pensando assim agora, tem 2 depois e 1 antes. Que número que eu multiplico pelo que tem antes que vá resolver o meu problema e dar os mesmos 2 que eu tenho depois? Entendeu? Aí tu faz 2 vezes o oxigênio, que é 2 vezes 16, é que nem o aqui, ó, 16 vezes 2 também. Por isso que eu digo, só que tu nunca pode colocar no subíndice. Por que que não pode? Porque tu não pode mudar a molécula ou o átomo
que vai fazer parte daquela reação, tanto estando já no reagente ou no produto. Quando tu põe subíndice, tu muda, entendeu? Por exemplo, aqui não era O2 antes, ele ficou CO2 depois que, com a reação, fez aquela ligação covalente que vocês aprenderam lá no primeiro ano, e daí sim ficou a molécula CO2, teve a transformação ali. Agora, antes era só o oxigênio puro, o átomo de oxigênio, tá? Ah, bom, entendi. Obrigada. De nada, podem perguntar. Aí então, pessoal, agora fechou, tá? Aí deu a mesma coisa ali. Vamos indo adiante, vendo mais exemplos aqui. Outra coisa também só para vocês. Vocês lembram que eu tinha dito da receita do bolo lá, que eu dei o exemplo, que a gente foi numa casa, tinha uma receita e tal. E aqui a receita, na verdade, a padrão é essa aqui, gente. Porque essa é a receita, digamos que pura, que saiu da tabela periódica. Só que daqui eu posso vir para cá, ó. Prof, mas como que tu muda algo que, né, que nem a receita? Eu não posso repartir pela metade? Eu não posso dividir por 4 a receita? Posso! Assim como eu posso multiplicar por quanto eu quiser também. Só que o que eu tenho que manter? Aí entra Proust, a proporção que eu tenho que descobrir também. Então, observem aqui onde eu selecionei. Deixa eu colocar amarelo aqui para vocês não se perderem. Ó, eu vou colocar amarelo nos dois, tá? Observem os amarelos aí, gente. Se aqui eu tenho 12 para o carbono e lá eu tenho 3, o que aconteceu da minha receita padrão para eu chegar naquele lá, em termos de proporção? O que ele fez com a receita? Chama de receita essa equação para te poder pegar melhor. Ó, de 12 para 3, eu não dividi por 4? Então, essa foi a minha proporção. E a gente não viu pela receita do bolo que se eu divido um deles por 4, todo o resto tem que ser dividido por 4? Tem que. Eu divido pelo número que eu quiser, mas aí eu tenho que dividir todos. Multiplico pelo número que eu quiser, mas aí eu tenho que multiplicar todos daquela linha, tá? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Aqui, eu nem olhei lá ainda com vocês, mas eu sei que lá vai ter que ter sido dividido por 4 resultados também. Ó, 16 vezes 2 não é 32? É. E 8 não é 4 vezes menor, digamos, né? Eu tive que pegar o 8 e multiplicar por 4 para chegar no padrão. Assim como para sair do padrão e chegar no 8, eu tive que dividir por 4. Claro que sim. Como é que vocês vão ver, tá? E como é que eu vou saber quando eu divido ou quando eu multiplico, se já está lá pronto, eu tenho que descobrir valores? Vocês vão ver, bom, se tu saiu da tua linha padrão, que tu tem todos os valores, ou que tu tirou da tabela periódica, que é o padrão, ajustado, tá? Ó, vocês viram ali a importância do ajuste, né? Então, daí o que acontece? Se eu sair de um padrão e diminuiu o valor na linha de baixo, onde eu tenho que descobrir um deles, porque geralmente ele te dá alguns valores e pede para te descobrir o outro, o que vai ter que pensar? Na proporção. Bom, são números maiores do que o meu padrão? Ah, então eu multipliquei. São números menores do que o meu padrão? Ah, então eu dividi. O que tu vai ter que descobrir? Por quem que dividiu e por quem que multiplicou. Como? Pelos que tu já tem. Como eu disse aqui para vocês, ó, se aqui dividiu por 4, lá vai ter que dividir por 4 também. Então, vocês olhem, acham, né, dão uma analisada ali no que vocês têm. Por isso que eu digo, o básico, tu tem o básico, o resto tu vai descobrindo. Porque daí o resto tu sabe. Que nem o produto, gente. O produto é 44. Nem fomos olhar lá em cima ainda, mas a gente sabe que vai ter que ser dividido por 4, né? Por quê? Porque é proporção, tá? E isso só vai se dar corretamente, se tu analisar corretamente, vai ter, às vezes, número quebrado, por exemplo, multiplicado por 1,5, pode dividir ou multiplicar, desde que mantenha naquela linha a mesma proporção em relação ao teu referencial, a tua linha padrão, né? Tudo bem. Aqui, ó, gente, eu fiz para mostrar para vocês. Mas ele já te deu aquele ali, não precisa. Por exemplo, se a gente chega na casa de alguém e come um bolo que foi a metade da receita, o dobro, o triplo, para nós isso não vai interessar. O gosto do bolo vai ser o mesmo, né? Então aqui é a mesma coisa. Tudo deu no mesmo, só a quantidade que variou, tá bem? Vamos adiante então aqui. Professora, Oi. depois tem como mostrar isso em exercício? Ah, eu acho que é ali, não é?
Tem, tem e já tá até pronto o material para vocês. Um pouco eu mostro aqui e outro pouco eu mostro em vídeo. Eu dei uma olhada nos vídeos do ano passado, estão muito bons. Não tenho porquê eu repetir uma, porque realmente eles ficaram legais, sabe? E outra, porque o meu celular tá sem espaço, gente. E o pior é assim, tá, prof, mas esvazia. Só que eu não posso esvaziar antes de salvar os vídeos. E ele não me deixa salvar com a falta de espaço. Aí tu quer, manda para outro celular ou manda para o Drive. Tudo, gente, é uma demora, uma trabalheira. E daí quando tu vê, tu tem outra coisa para fazer. Por isso que eu digo, a gente tem bastante gente, realmente, olha, é muito esforço que a gente tem para gravar esses vídeos, para fazer. Então, olhem, não deixem de olhar. É só bom para vocês, gente. Não tem como ser ruim, sabe? Vocês irem lá e aprenderem mais que o prof se esforçou para dar o melhor para vocês. Aqui, ó, pessoal, o metano. Quem é o metano? Vamos fazer o mesmo esqueminha que a gente fez em cima? Vamos fazer aqui antes, tá? O metano, gente, é o CH4, tá? Vocês vão aprender mais sobre ele lá no terceiro ano. Muito sobre ele. A química do terceiro é a química do carbono. Aí, o metano, gente. Opa, não era ali que eu tinha que ir. O metano, ele sendo CH4, tu vai tirar a, as massas dele. Eu vou deixar isso aqui até para vocês fazerem aí, tá? Para vocês já fazerem como um exercício. A gente vai eu vou só montar aqui para vocês. Ó, eu coloquei tal e qual, eu não coloquei O2. Por que tu não colocou O2, prof? Não coloquei O2 simplesmente pelo fato de que ele está falando em oxigênio, então eu não vou colocar O2. Eu tenho que partir da tabela periódica e fazer o ajuste. Tá? Então, treinem fazer lá como eu tinha dito para vocês. Nós vamos adiante porque a nossa aula também não vai muito tempo daqui e a gente precisa. Só vou deixar montadinho para vocês aqui, tá? Aí vocês façam exatamente tirando da tabela periódica, que seria a receita padrão, tá? Como eu disse para vocês, ele vai dar o exercício como quiser, sem importar nesse sentido, tá? Não interessa que proporção que ele usou. O que importa é que tem que ter a proporção, tá? É isso que vocês têm que saber. Bom, isso é um saco mesmo, né, gente? Aqui eu copiar mesmo e conversando e explicando, a gente acaba. Deixa eu copiar tudo, porque vai ter que ir a seta mesmo. Então, pessoal, essa aula de hoje, que é as leis ponderais, é Proust e Lavoisier. O Proust e o Lavoisier quer dizer o quê? Primeiro, tudo que tem que ter no reagente tem que ter no produto. E o que mais? Tu tem que manter as mesmas proporções, tá, gente? Que é isso, lembrem sempre da receita do bolo que vocês não erram, tá? Eu vou colocar aqui, gente, H2O sem minimizar por enquanto. Depois, quando eu mandar o material, vai estar minimizado, tá? Mas tirem a foto aí, coloquem o 2 de subíndice, porque você sabe, e façam exatamente o que eu fiz lá, e façam o ajuste, tá, gente? O ajuste da equação. Por exemplo, observem aqui o oxigênio. Aqui, antes da seta, tu tem 1. Depois da seta, eu tenho 2 mais. Daí eu vou usar esse mais aqui, ó, gente. Mais 1. Então, eu vou ter que arrumar um método de ajustar, tá bem? Bom, aí ele usou essa proporção aqui, ó, gente. 4, 16, e aqui dando 11 mais 9, tá? E o 4 mais 16 dá 20, o 11 mais 9 tem que dar 20 também. Mas, com certeza, ele saiu de uma proporção. Por que eu sei, prof? Como é que tu sabe que ele saiu da proporção padrão, digamos, né? Ele saiu da proporção padrão porque, imagina, só o carbono é 12 na tabela, é o que vocês vão fazer aqui. O hidrogênio é 1 vezes 4, 4, mais 12, 16. Então, aqui, ó, já até tá pronto. Esse aqui foi que nem o outro, ó. Se de 16 no padrão eu vim para 4, então essa mesma coisa, vocês vão. Dá para fazer o contrário aqui, ó. Vocês nem precisam muita coisa. Só multiplica por 4 tudo, chegam lá e descobrem que número vocês vão colocar na frente. Vocês viram como quando a gente vai jogando o conhecimento básico, tu vai conseguindo resolver outras coisas? Tá? Porque tu já tem aqui, ó, tu já sabe que foi por 4 que ele dividiu, porque lá dá 16, tá? A menos, daí tu pode pensar assim, tá, prof, mas e se tivesse um 2, 3, 4 ali na frente do carbono? Ah, bom, daí ia ter que multiplicar. Só que, observem, tu tem um carbono antes da seta e um carbono depois também. Então, provavelmente não é ele que tu vai ter que ajustar,
Tu tem que... claro que às vezes realmente, como é uma molécula, é mais de um átomo numa mesma molécula, tu só pode jogar na frente de toda a molécula o valor que tu vai ajustar, então às vezes alguma coisa já está ajustada e para te poder ajustar outra, tu desajusta uma. E isso acontece, mas não vai ser o caso aqui, tá, gente? E a gente vai saindo, porque tu sabe multiplicar, tu sabe dividir, tu vai te achando ali. Bom, aqui então eu abri, ó, realmente para mostrar para vocês ali, ó, que tem que dar 20 no reagente e 20 no produto, ou seja, mostrei o do reagente, mostrei o do produto. Aí, em uma reação química, a massa total dos reagentes, isso que a gente já tinha falado muito até aqui, né, tem que ser igual dos produtos. O dizer que vocês com certeza já conhecem, da lei de Lavoisier, né, gente, da conservação das massas, na natureza nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Ah, mas e quando evapora não perdeu? Se transformou em vapor, mas ele existe em algum lugar, tá? Então é isso aí mesmo. Depois aqui tem mais umas observações, gente, tá? Mas tudo que a gente aqui fala sobre a palha de aço, olha só. Por exemplo, na queima da palha de aço ocorre consumo de oxigênio do ar, né? O que produz uma substância composta de ferro e oxigênio, ou seja, óxido de ferro, com uma massa maior do que a massa da palha de aço. Só que o que vai ter que acontecer na tua reação? Aquele oxigênio que foi maior lá na queima, né? Quando o produto já estava queimado, ele vai ter que aparecer na tua reação, na tua equação química lá no reagente, tá? Então a gente pensa, mas era só o ferro que estava queimando. Tu que pensa, digamos, ou quem não estuda que pensa, né, gente? Porque a gente sabe que reage com o oxigênio do ar. Aí formou uma massa contando com aquele oxigênio, tá? Aqui, então, eu explico sobre a lei de Proust, que eu já fui junto lá, tá, gente? Então, não se preocupem, já tá bem explicadinho. É aquilo lá, sobre a proporção que eu falei para vocês, tá? Ó, isso aqui, gente, eu deixo vermelho e friso para vocês. Realmente, cuidado. Tem que manter a mesma proporção, tá bem? Aqui ele tem uma demonstração, ó, de novo, com os átomos, né? Porque como a gente está começando, aí a gente coloca os átomos, mas se vocês pegarem o que eu falei da tabela periódica e fazerem aqui de novo, vocês vão ver a mesma coisa, tá, gente? Observem aqui, ó, de 3 para 6, não dobrou? Tu já tem que, quando tu olhar uma equação ou problemas para resolver, tu tem que, mas o que aconteceu ali? Por que ele passou para 6? Porque dobrou, que nem a receita do bolo lá, aumentou as pessoas, teve que dobrar, né? Vai ter que dobrar todo o resto. Se dobra os ingredientes, gente, não vai dobrar o produto? Se eu dobro os ingredientes do bolo, porque o meu bolo vai multiplicar, ele vai dobrar. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Tudo que tu dobra no reagente, o teu produto vai ter que ser dobrado também. Se dividiu, vai ter que estar dividido o produto, tá? Bom, vamos adiante. Aqui outra proporção, ó, como eu disse para vocês, pode ser quebrado? Pode, e é quebrado em relação ao 6, porque se tu pegar, sempre peguem, avaliem a mesma linha, aí imagine uma linha como sendo uma receita, que tu multiplicou, dividiu, não importa, mas tu tem que pegar com toda outra mesma linha, tá? Então, por isso que eu digo, vocês vão avaliar no exercício, que eu peço para vocês acharem, o que vai ter no exercício? Em vez de ter o 16 aqui, vai ter um X, para vocês descobrirem quem ele é, mas o resto vai ter os valores. Em vez de ter o 33 aqui, vai ter um Y, para vocês descobrirem quem ele é, mas o resto vai ter os valores. Então, vai ter tudo isso aqui, menos aquele X e aquele Y que vocês vão ter que descobrir. Como é que tu descobre? Vendo a proporção, tá? Achou a proporção, e como eu disse, tu vai pegar linha com linha, que é mais fácil. A gente sabe que aqui, de 6 para 9, vai dar quebrada essa proporção. Não, primeiro que eu posso fazer o quê? Faz 9 dividido por 6, que tu acha a proporção tranquilo. Mas por que, como é que eu vou saber que é dividido e não é multiplicado? Bom, se tu sair do 9 e chegar no 6, tu vai ter que dividir por alguma coisa para chegar num número menor, né? Então, por isso que eu digo, tu sabe, tu vai raciocinando em cima daquilo ali. E aqui, ó, pessoal, daí eu pego 3 para 9, tranquilo, achei essa linha que eu vou achar para fazer a minha proporção. Por quê? Porque eu sei que para chegar no 9 saindo do 3 é vezes 3, né? Então a proporção é de 3. Então, 8 para 24 tem que ser de 3, 11 para 33 tem que ser de 3, tá? E repito aqui, para pegar a última linha aqui,
com a segunda, dividam cada valor por aquele ali que vocês vão achar o valor proporcional. Se é 1,5, se é 2,5, se é 1,33, se é 2,45. Não importa. O que importa é vocês saberem, bom, eu pego esse valor aqui e divido por aquele, porque aquele é menor. Tá? Bom, vamos adiante. Aqui, cálculo estequiométrico, que na verdade é a explicação das mesmas coisas que eu estou mostrando, que eu tinha falado para vocês, gente, sobre a divisão. Aqui tem um exemplo já de exercício, ó, gente. Observem, ó, como eu disse. Primeiro, olha só, o sistema é hidrogênio mais oxigênio dando água, tá? Vocês sabem que a água com certeza tem que fazer o ajuste do hidrogênio e do oxigênio. Por quê, pessoal? Porque o O2, quer dizer, o oxigênio que está na água é O2 e o oxigênio de antes é O, então vou ter que ajustar, tá? Então eu vou deixar para vocês aqui também irem treinando, tá? Depois, como eu disse, já tenho vídeos com explicações e tal, mas aqui, ó, pessoal, que eu vou ter que fazer? Porque aqui é reagente, ó, hidrogênio e água são reagentes, desculpa, hidrogênio e oxigênio são reagentes para eu conseguir ter a água, né? Então, o que eu vou ter que fazer com 32 mais 5 para ter o meu produto? Somar, né? E depois vão achar a proporção daqui para cá. Como eu disse, ó, pode ser quebrado? Pode, não tem problema, né? A gente sabe fazer cálculo de vezes, de dividir, então vamos lá. Bom, aí tem ali aqui já tem até a resposta, tá, gente? E a resolução toda aqui também. Quando tu vai escrever o passo a passo de tudo que tu tá falando é muito maior, então parece que é um monstro o problema, mas não, é tudo aquilo que a gente já falou. Aqui, ó, gente, de novo, exercício para o trabalho, tá? Observem aquilo que eu tinha dito para vocês, vocês vão ter várias linhas, mas todas se referem à mesma coisa. Massa de magnésio, massa de oxigênio, massa de óxido de magnésio, tá? Que é o MgO, tá? Então, o que vai acontecer? Em cima disso, tu vai pegar as massas padrões, tá? Observem que aqui não precisa de ajuste, porque ele já está dando exatamente, ó, o óxido de magnésio é MgO. O oxigênio, o magnésio, então ele só pega a massa da tabela tranquilinho, sem precisar ajuste, gente, esse aqui, ó, e deu 40. Ele já te deu a linha padrão, a receita padrão pronta. O resto agora tu tem que achar. Olha como é simples, gente, já é exercício para vocês aqui, ó. Olha aqui, tu já viu que a relação é de dobro, 24 para 48. Poxa, então aqui é óbvio que vai ser o quê? O dobro de 16, o dobro de 40, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, gente, agora pega 16 para, como eu disse, sempre tu pegou a primeira linha com a terceira, em todos tu vai ter que fazer a mesma comparação, primeira linha com terceira, por causa que a proporção da segunda linha já é diferente, já é outra, né? Viram como é tranquilo, ó, gente? Se eu tenho 16 e 4 aqui, poxa, então o que vai acontecer? Eu vou dividir por 4 essa linha aqui. Então, 40 vai ser dividido por 4. O 24 vai ser dividido por 4, em relação à primeira linha com a terceira. Tá? E assim sucessivamente. Observa aqui, poxa, mas aqui eu tenho um número maior. E agora? Lembra? Se tu saiu de um número menor e chegou a um maior, é porque tu multiplicou por algum número. Se tu não conseguir, mas e agora? 24 para 360, eu não consigo enxergar isso. Faz a função inversa. Sai do 360 e divide por 24. Tu vai achar a proporção do que tu multiplicou, porque pelo mesmo número que tu dividiu 360 para chegar no 24, tu sai do 24 para chegar no 360. Só que quando tu sai do 360 e chega para o 24, chegou um número menor do que tu saiu, tu dividiu. Por isso que tu tem que fazer isso antes, a divisão, para achar a multiplicação. Então, esse mesmo número vai ter saído do 24 para chegar no 360. E no momento que tu achou essa proporção, tu consegue fazer o resto. Pelo mesmo número, tu vai multiplicar o 16 e pelo mesmo número, tu vai multiplicar o 40. Tá, gente? Pessoal, tá na hora. Não quero sugar mais vocês. Já conversei demais. A prof é uma metralhadora falando, eu sei. Mas quero as perguntas, gente. Tem alguma pergunta, alguma questão?